Esdras capítulo 6. O verso 1 a seguir. O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, onde guardavam os tesouros. Diga tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou: no primeiro ano do reinado de Ciro, promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja reconstruído como local para apresentar sacrifícios e que se lance os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e com a carreira de madeira, e o custo será pago pela tesouraria do rei. Diga assim: tudo vai ser pago pela tesouraria do rei. E os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém, trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Diga restituição. Diz: tudo que é de Deus deve ir para a mão de Deus. O verso 7: não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem este templo de Deus em seu antigo local. Além disso, olha o que Dario faz. Além disso, promulga o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na reconstrução deste templo de Deus. Olha o que Dario faz, olha o decreto: as despesas destes homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Diga: a obra não pare. Repita: a obra não pare. Diga: para que a obra não pare. Diga: para que a obra não pare. Ao 9: e o que for necessário, novilhos, carneiro, cordeiros, para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, conforme tudo que for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus, e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Olha o que Dario falou: vocês vão cuidar dos sacerdotes, vão cuidar dessa obra, para que não falte nada, e eles, sacerdotes, vão orar pelo meu bem-estar e pelo bem-estar dos meus filhos. Isso é um pai que sabe buscar bênção para os seus filhos. Além disso, determino que se alguém alterar este decreto, atravesse-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixe-o empalado, e seja a casa dele transformada num monte de entulho. Escuta, olhe para cá, presta atenção. O tema da ministração que eu quero trazer com vocês é reconstruindo, repita comigo, reconstruindo o templo de Deus. Diga: reconstruindo o templo de Deus. Você, Paulo disse em Coríntios, que você é o templo de Deus. Amém? Quem é o templo? Quem é o templo?
Quem é o templo? Quem é o templo? Eu. Diga eu. Tem alguém aqui que é terreiro? Hã? Não, né? Então diga, eu sou o templo de Deus. Agora olha só, a reconstrução do templo. Quando você nasceu uma habitação de Deus. Quando você veio para o braço da sua mãe, você era um templo perfeito. Você era puro, você era sem maldade, você era um templo perfeito. Mas o tempo foi passando, olhe para cá, o tempo foi passando, e o pecado foi se aproximando de você, e você foi se distanciando da proposta que Deus tinha para você. E então você, em vez de ser um templo de Deus, você começou a ser destruído. Assim como aquele lá em Jerusalém foi destruído. E você foi arrancado de Deus e foi levado para a Babilônia. As riquezas que tinham em você, templo de Deus, inocência, pureza, amabilidade, companheirismo, o mundo foi tirando isso de você e foi levando embora. Nabucodonosor, ele vem em Jerusalém e ele leva o templo e ele destrói o templo por causa do pecado dos judeus. E ele leva eles ficam 70 anos cativos na Babilônia. Babilônia. O que quer dizer Babilônia? Confusão. O povo que foi tirado da terra da luz foi levado para a terra da confusão. Porque na verdade, apesar de estar na luz, viviam em confusão, traindo a Deus. Então Deus leva eles, deixa Nabucodonosor os levar, e eles ficam em cativeiro. Depois de 70 anos, Daniel começa a orar, outros interceder pela restauração. E Deus usa Ciro, o rei Ciro, para libertar os judeus. E você viu no primeiro capítulo de Esdras que Ciro emitiu um decreto e disse que todo judeu que quisesse voltar para Jerusalém estava liberado para voltar. E aqui eu começo a discorrer com você sobre 4 pontos de quem está disposto a reconstruir o templo de Deus. O Senhor me deu essa palavra há meia hora para vir para este templo aqui hoje. E o Senhor disse para mim que os libertos do cativeiro, a primeira coisa é que toda pessoa é liberta do cativeiro, ele recebe uma missão. Toda pessoa que é liberta do cativeiro, ela recebe a missão de edificar o templo para o Senhor. Deus não liberta alguém, escute isso, Deus não liberta alguém para simplesmente ser liberto. Deus liberta alguém para realizar alguma coisa. Ele libera, olha o decreto de Ciro: vocês estão liberados desde que vão reconstruir o templo. Se for para ir para Jerusalém para reconstruir o templo, todo judeu, toda judia estão liberados para ir. Esse é o decreto de Deus para a sua vida, para a sua família. Deus te tirou das drogas, Deus te tirou da prostituição, ou se não te tirou, está planejando te tirar para um propósito, para que você construa um templo em você de adoração a Ele. Quem está entendendo isso, por favor, se manifeste conforme a sua compreensão.
agora nós não precisamos mais trabalhar aqui na Babilônia. Nós agora fomos tirados da terra da confusão. Para quê? Não, para ser livre. Não. Tem uma missão para vocês. Você precisa construir a casa de Deus. Deus te trouxe aqui essa noite, olhe para cá, para te dizer isso. Para dizer isso para vocês. Que Ele quer construir a casa de Deus em você. Você é a casa de Deus. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer isso para você. Eu quero construir a minha casa em você. Deus deu o Filho dele para morrer na cruz, para nos tirar do pecado com um propósito. Não é só ser liberto, pastor, glória a Deus. É só para mim prosperar, não. É para mim prosperar. E como o pastor Johnny falou aqui, para você semear no reino de Deus, semear na vida das pessoas, para você ajudar a construir o templo. Escuta aqui, cada líder de célula aqui nesta igreja é um construtor de templo, porque toda vez que ele ganha uma alma, ele constrói um templo. Quem está entendendo isso? Toda vez que ele ganha uma alma, que ele consolida uma alma, ele consolida um templo. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha para o seu lado aí. Essa pessoa é templo de Deus. E alguém trabalhou na construção dela. Quem recebe isso, entende isso. Então dá um aplauso a ele, que ele merece. A segunda coisa que eu aprendo sobre a reconstrução do templo. A segunda coisa que eu aprendo sobre a reconstrução do templo é que o rei que decreta é o mesmo rei que financia. Quem está entendendo? O mesmo rei que decreta, ele é que financia todos os investimentos e todas as despesas. Ciro disse: podem ir. E toda a construção vai ser feita com a tesouraria de quem? Com a tesouraria de quem? Do rei. Do rei. Ei, tudo que Deus chama você para fazer, para você construir, Ele financia. Ele financia. Você quer ver? Quando Deus colocou no seu coração para você casar, você pensar: meu Deus, como é que eu vou cuidar da mulher? Deus falou: casa, que eu vou te ajudar a cuidar dela. Seu imprestável. Porque a irmã, quando ela quer casar, ela diz: amor, não interessa aonde nós vamos viver. Eu vendo você, eu já me sinto sustentada. Tinha uma mulher que ela dizia isso pro rapaz: eu quero casar. Ele falou: mas eu não tenho como te sustentar. E ela dizia: mas se eu te ver, eu já me sinto alimentada. E ele falou: não, mas não funciona assim. Entendeu? Ela falou: você pode estar debaixo da ponte, do viaduto, não interessa. O que interessa é eu te ver. Aí ele entrou numa crise, meu amigo. E aí foi faltando o feijão, o arroz. E ela foi até mantendo a promessa. Mas quando chegou assim lá para o 5º dia de prova, ela disse: você tem que fazer alguma coisa. Larga de ser moleque. Seja homem, vai trabalhar. Mas como, meu bem? Eu não tenho alma de serviço. Vai, você tem que trabalhar, rapaz. Eu não aguento mais não essa vida não. Ele falou: mas você falou que enquanto você estivesse me vendo, nós podia passar o que for. E ela falou: e eu mantive a promessa, mas a fome está tão grande que as vistas já escureceu e eu não consigo te ver mais. Eu estou morrendo de fome. Então enquanto ela estava vendo, ela ainda estava. Escuta, Deus te chamou para abrir uma empresa, Ele vai te dar os clientes. Deus te chamou para abrir uma empresa, Deus vai te dar os clientes. Deus vai te dar os colaboradores.
Deus te chamou para abrir uma célula, Deus vai enviar os discípulos. Deus te chamou para fazer uma faculdade, pois Deus vai te dar sabedoria para passar nas provas. Ei, irmão, quem crê nisso?